Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 13 de setembro, o nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 8 e também o número 9. Sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. Davi tomou a Meteguê, Amá, das mãos dos filisteus, e também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servo de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. E vieram os Círios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos Círios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. E os Círios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E Yahvé guardou a Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. E na sua mão trazia vasos de prata, vasos de ouro, vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou a Yahvé, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições em Edom, e em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e Yahvé ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Capítulo de número 9. Disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu o teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos,
para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Segunda aos Coríntios, capítulo de número 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Eu escrevi-vos isso mesmo para que, quando for lá, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos de que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta o tal, esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja, de modo algum, devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para pôr essa prova, saber se sois obedientes em tudo. E quem perdoares alguma coisa, também eu perdoo. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho algo a perdoar, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, mas nos que se salvam e nos que se perdem. Para os que se salvam, para os que se perdem, certamente somos cheiro de morte para morte, mas para os que se salvam, cheiro de vida para vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Ezequiel, capítulo de número 16. E veio a mim a palavra de Yahvé dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe era etéia. Quando ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem te foste lavado com água na tua purificação, e nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. Passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue e disse: Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: Ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste, te engrandeceste e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios, cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te e quis que o teu tempo, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti a auréola do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha.
Então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue, te ungi com óleo, também te vesti de bordadura, te calcei com pele de texugo, te cingi de linho fino, te cobri de seda, te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos, um colar à roda do teu pescoço, te pus uma joia na testa, pendentes nas orelhas, uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino e de seda e bordadura. Nutriste-te de flor de farinha, de mel e de óleo, e foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres sua. E tomaste das tuas vestes, fizestes lugares altos adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei, do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. Tomaste as tuas vestes bordadas e os cobriste. O meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o meu óleo, o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave. E assim foi, diz o Senhor Jeová. Além disso, tomaste os teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificastes a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste meus filhos e os entregastes a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue. Sucedeu depois de toda a tua maldade? Ai, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma abóboda e fizeste lugares altos por todas as ruas. A cada canto do caminho edificaste um lugar alto, fizeste abominável a tua formosura e alargaste as pernas a todo o que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira. Pelo que eis que estendi a mão sobre ti e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituíste com os filhos da Assíria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes, multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e nem ainda assim te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo eu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abóboda ao canto de cada caminho, e fazendo teu lugar alto em cada rua, não foste sequer como meretriz, pois desprezaste a paga, foste como mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhe dás presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres, nas tuas prostituições, pois após ti não andam para a prostituição, porque dando tu a paga, a ti não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra de Yahvé. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições, com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e no sangue de teus filhos que lhes deste, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, como todos os que aborreceste,
e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez, e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme, entregar-te-ei nas tuas mãos, e derribarão a tua abóbada, e transtornarão os teus lugares altos, e te despirão das tuas vestes, e tomarão as tuas joias de enfeite, te deixarão nua e descoberta. Então farás subir contra ti um ajuntamento, e apedrejarão com pedra, e te traspassarão com as suas espadas. Queimarão as tuas casas a fogo e executarão juízos contra ti, aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto. Eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a sua filha. Tu és a filha de tua mãe, que tinha nojo do seu marido e de seus filhos. Tu és a irmã de tuas irmãs, que tinham nojo de seus maridos e filhos. Vossa mãe foi Eteia, vosso pai morreu. E a tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor que tu, que habita à tua direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia, não andaste nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isso muito pouco fora, ainda que te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, a tua irmã, ela e as suas filhas, como tu fizeste e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e ensoberbeceram e fizeram abominações diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, sofre a tua vergonha, tu que julgaste as tuas irmãs pelos teus pecados, que fizeste mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também e sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos deles, os cativos de Sodoma e suas filhas, os cativos de Samaria e suas filhas, os cativos de teu cativeiro entre eles, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas, antes que descobrisses a tua maldade. Agora te tornaste como ela, objeto de desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezavam em redor. A tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz Yahvé, porque assim diz o Senhor Jeová. Eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrantando o concerto. Contudo, me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo um concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás, quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tas darei por filhas, mas não pelo teu concerto. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou Yahvé, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a tua boca por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizeste, diz o Senhor Jeová. Amém? Vimos então nos nossos textos de hoje, em 2 de Samuel, capítulo 8 e 9, que uma aliança alcança as gerações. Davi tinha uma aliança com Jonatas e por isso ele procurava ainda alguém a quem ele pudesse fazer bem, para honrar a essa aliança.
E em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, nós vimos que a nossa vida manifesta a presença de Cristo, há um aroma, há um perfume, tem um cheiro que sobe de tudo o que fazemos. Então, se nós refletimos esse aroma de Cristo, aqueles que aceitam a palavra, aceitam a Jesus, o aroma é agradável. Aqueles que rejeitam, na verdade, é um mau cheiro. Então, nós precisamos entender que quando nós aceitamos ao Senhor e seguimos os seus princípios e cumprimos a sua palavra, o que nós exalamos é um perfume. Amém? E em Ezequiel, no capítulo 16, nós precisamos ter muito cuidado e aprender que quando Deus nos abençoa e nos dá muitas bênçãos, muitas coisas, nós não podemos confiar na bênção, nós temos que confiar no abençoador. Nós não devemos confiar naquilo que foi dado, nós devemos confiar no doador. Nunca perder de vista que a fonte é o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, te louvamos e bendizemos pelo teu muito amor e muita misericórdia. Clamamos a ti, ó Pai, que a aliança que o Senhor tem com a nossa vida seja capaz de abençoar as nossas gerações, seja capaz de alcançar as nossas gerações. Que o nosso modo de viver seja agradável e exale o bom perfume que vem de ti. E que nós também, Pai, tenhamos sempre a consciência, Senhor, de que Tu és a fonte de todas as coisas. Todas as coisas estão em Ti, Pai. Não devemos confiar em carros ou cavalos, como diz o salmista, mas devemos sempre confiar no nome do Senhor. Assim nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Shalom!